Boa noite, vamos começando mais uma live do Espaço Plenamente, esperando o pessoal chegar. Boa noite. Bom, vamos lá. Hoje é mais uma live da série sobre meditação e qualidade de vida. Na live de hoje nós vamos falar um pouco sobre meditação na prática e hoje a gente tem uma novidade também para anunciar para vocês, que mais para o finalzinho eu falo para vocês qual é essa novidade que o Espaço Plenamente está trazendo, tá? Bom, só esperar mais um pouquinho para o pessoal entrando e chegando. Boa noite. Enquanto isso eu vou conferindo umas coisas que eu anotei aqui para falar para vocês. Pessoal, a ideia hoje é que eu sei que só eu vou ficar falando aqui, né? Mas mandem nos comentários perguntas em relação à prática da meditação, coisas que vocês têm interesse de saber, que eu vou tentar ir respondendo, tá? A gente vai aproveitar hoje para tentar fazer um bate-papo mais prático, tentar trazer bem para a prática da meditação mesmo. Então, o que quiserem perguntar, estarei à disposição. Opa, deixa eu só mudar um negocinho aqui que eu preciso ver no meu computador. Bom, só mais um minutinho e a gente já começa, tá? Bom, vamos lá. A ideia hoje, então, como eu estava falando, é começar que a gente fale da meditação de um modo um pouco mais prático. Para falar disso, eu queria entrar numa questão que eu cheguei a falar, inclusive, na live que eu fiz, que eu falei de meditação e transformação pessoal. Só que talvez eu não tenha dado até tanta ênfase, porque não era o foco principal daquela live. Uma coisa que é importante a gente tomar consciência em relação à meditação é que existem diversas vertentes, diversas formas de se praticar a meditação e que dois caminhos possíveis, que são mais claros em relação à prática da meditação, uma é a vertente terapêutica e o outro é a vertente espiritual, que é a meditação como uma prática espiritual, tá? Então, esse ponto, eu já queria começar essa live reforçando isso, porque é possível que muitas pessoas confundam ou entre simplesmente numa questão de mas isso não tem a ver com religião, mas isso não é uma coisa muito espiritual, não, porque eu já tenho a minha religião, entra nessas questões. Na verdade, a meditação ela é uma ferramenta, ela é uma prática, tá? Que você pode sim trazer para o seu dia a dia. E eu vou falar um pouco sobre essas duas vertentes agora. A gente no Espaço Plenamente, nós pensamos num caminho para a meditação que você começa numa prática mais terapêutica, mais focada exatamente no tema dessa live, né, que é a meditação e a qualidade de vida. Ou seja, muitas pessoas hoje no mundo moderno têm procurado a meditação para quê? Né? Para redução da ansiedade, redução do estresse, melhoria da qualidade do sono, relaxamento físico, alívio de dor, desenvolvimento do foco, da concentração, clareza mental, equilíbrio emocional. Todos esses pontos eles estão diretamente relacionados com essa primeira vertente, com essa vertente terapêutica, né?
Dentro do nosso espaço, do Espaço Plenamente e dos nossos estudos relacionados à meditação, a gente busca associar essas práticas. Essa primeira vertente terapêutica, então a gente sempre começa por ela, por uma simplicidade muito grande na prática e ainda sem envolver questões relacionadas à espiritualidade ou questões mais profundas. Primeiro eu queria deixar claro que nessa segunda vertente, que aqui eu estou chamando dessa vertente espiritual, ela está muito ligada à transcendência, ou seja, ir além das nossas próprias questões e se sentir verdadeiramente conectado com questões mais amplas da nossa vida, né? Então, assim, tem tradições religiosas que utilizam a meditação como uma prática frequente. Então, a ideia no nosso caminho do Espaço Plenamente é que você comece por uma prática simples, né? A meditação ela tem várias ferramentas, mas que você siga um caminho da simplicidade, que você consiga trazer a prática para o teu dia a dia, né? Que você consiga enxergar os benefícios no teu dia a dia, como, por exemplo, da redução do estresse, redução da ansiedade, né? E que isso vai se tornando um hábito. A partir desse hábito, nós vamos começar a construir um caminho que lá adiante, na verdade, não é tão separado. Muitas pessoas já pegam isso paralelamente. Mas na construção aqui que a gente faz no Espaço Plenamente, a gente enxerga um caminho possível que começa no bem-estar, passa pela jornada do autoconhecimento, um caminho fortemente relacionado com o autoconhecimento. E aí você já começa a compreender de um nível mais profundo essa conexão com a meditação como uma prática espiritual. Porque a partir do momento que você começa a aplicar o autoconhecimento na sua vida, né, você já começa a compreender várias coisas, várias dinâmicas, vários modos de relacionar-se, de perceber o mundo ao seu redor, que estão sim associados com uma prática, com uma visão mais espiritual da vida. E quando a gente fala de visão espiritual, eu queria deixar claro também que não se trata de uma visão religiosa específica, mas sim de compreender-se como parte de algo muito maior, como eu falei, que transcende a nós mesmos, tá? Pessoal, enquanto eu estou falando aqui, eu estou vendo que o pessoal está entrando e tal. Primeiro, dar boa noite para todo mundo e que vocês podem fazer perguntas, tá? A ideia hoje é que eu responda algumas perguntas que vocês forem enviando sobre a meditação e sobre a prática da meditação em si. Então, como eu estava falando, né, aqui no Espaço Plenamente a gente pensa nesse caminho, né? E como o nosso trabalho é muito focado na terapia transpessoal, no uso da meditação de um modo terapêutico e também com um foco muito grande no autoconhecimento, né? Então a gente consegue relacionar e ter clareza nesse caminho, nesse sentido que vai da qualidade de vida, o autoconhecimento, a criação de realidade e a prática espiritual, tá? Então eu trouxe algumas questões aqui para a ideia que a gente pratique também um pouco hoje. E como eu já falei para vocês logo no comecinho, hoje a gente vai anunciar uma novidade do Espaço Plenamente, tá? Então acompanha a gente aí, vamos bater um papo, podem mandar perguntas que eu vou respondendo conforme for surgindo as questões de vocês. Bom, isso é uma coisa que também é importante falar. Na prática da meditação, muitas pessoas caem no mito de que meditar é parar de pensar, simplesmente parar de pensar. Na verdade, isso está relacionado com o que a gente chama, tem um nome específico, que é essa prática de você ir silenciando o teu corpo físico, silenciando as suas emoções, silenciando os seus pensamentos, para você ter uma conexão interna mais profunda com você mesmo. Eu até anotei uma frase aqui que eu tinha deixado até para ler para vocês. Eu achei que estava tão bonito o jeito que eu escrevi que vai ser legal falar. Então essa prática de simplesmente fechar essa porta dos sentidos, né? Silenciar, como eu falei agora, e se voltar para dentro, ela é conhecida, né, no caminho do yoga especificamente como pratyahara,
tá? É apenas uma curiosidade, a gente não vai se aprofundar nisso, por enquanto. Mas a ideia é você silencia tua relação com o mundo externo para observar e sentir, perceber o seu mundo interno, né? Então, muitas coisas que estão relacionadas com a nossa qualidade de vida, por exemplo, como ansiedade, o estresse, são dificuldades que nós temos de lidar com o mundo exterior, né? A gente tenta controlar o mundo exterior, as dinâmicas do nosso dia a dia, os nossos relacionamentos, questões de trabalho, questões externas, e a gente acaba se perdendo muito nisso. Por quê? Porque nós estamos tentando controlar as energias externas. Enquanto, na verdade, a partir do caminho da meditação, você vai fazer o quê? Fortalecer as suas energias internas para lidar melhor com o mundo ao seu redor, né? Então é importante, a nossa transformação começa realmente de dentro. E a ideia é que essa não seja simplesmente uma frase para a gente postar, né? E que sim, a gente realmente faça um trabalho de autoobservação, de silêncio interior, de silenciar os nossos sentidos, entrar em Pratyahara, se conectar com a nossa essência e fortalecer essa essência, tomando consciência de que o nosso ego, a nossa personalidade, ela é muito moldada pelo que a gente vive no exterior, né? Pelo mundo, pelo nosso ambiente, pelas experiências que a gente vive na nossa vida. Então, a conexão com a nossa essência, só nesse sentido, a gente já começa a entrar nesse caminho que está mais relacionado com o autoconhecimento e também com a espiritualidade, tá? Então, se vocês quiserem mandar perguntas relacionadas à prática da meditação, só lembrando que eu estou vendo que está entrando mais gente, vocês podem mandar, tá? Bom, vamos lá. O que eu tinha colocado aqui é que um dos objetivos da meditação é exatamente iluminar a nossa própria ignorância, né? Então, como eu estava falando, nós não nos conhecemos, nós não temos contato com a nossa essência, não estamos habituados a entrar em contato com a gente mesmo. Então, a gente acaba direcionando muito a nossa energia para o mundo externo. Mundo externo, sempre olhando para fora, e a culpa é do outro, e o que aconteceu comigo é sempre alguma coisa de alguém que quis me prejudicar. Na verdade, isso não é real, né? Quando a gente começa a se conectar com a nossa essência, né, e iluminar a nossa ignorância sobre nós mesmos, a gente vai se aproximando mais da nossa própria verdade, né? Então, o que nos afasta da nossa própria verdade é exatamente essa ignorância, esse olhar para o externo, né? De não se auto-perceber, tá? Então, esse é um ponto que é fundamental. Vamos lá, gente, fala comigo. Estou sozinho aqui, quero saber de perguntas e quero entrar num campo mais prático da meditação. Então, tem uma definição interessante que é na meditação em si, né? A gente falou agora desse ponto de trazer luz para a nossa ignorância, né? E enxergar as coisas com mais clareza, enxergar melhor a nossa verdade. Uma prática simples e básica, quando a gente fala de meditação e qualidade de vida, é a gente exercitar a nossa concentração. Esse é o ponto-chave. Para isso, nós também precisamos direcionar a nossa energia para um ponto específico, né? Que é a nossa âncora. No caso, quando a gente fala de silenciar a mente, silenciar o corpo físico, silenciar as nossas emoções, nós usamos normalmente a respiração. Mas como vocês, não sei se vocês acompanharam, né? Nós tivemos uma live esses dias com a Ana Lu, com a cantora de mantras. Então, o uso de mantras também é uma forma de meditar. Amanhã a gente vai ter uma live super legal também com a Silvia Rodrigues sobre as mandalas. A Thaís vai conversar com a Silvia sobre o uso da mandala na prática da meditação ativa. Existem outras formas de meditação ativa com o movimento do corpo, entrando em catarse, agitando o corpo mesmo, respiração caótica. Existem várias formas de meditar. Só que todas elas se conectam com uma coisa, com trazer a presença da mente, ou liberar a energia e limpar a mente. Então, o exercício da concentração é a chave, é a base para o início da meditação, tá?
Eu percebo que em muitos dos atendimentos que eu faço, especialmente nesse período que a gente está agora, do distanciamento social, ah, quando eu atendo as pessoas, eu percebo que elas têm uma grande dificuldade de percebê-las, de autopercepção. Então, por exemplo, você simplesmente fechar os seus olhos já começa a mudar a tua frequência cerebral. Quando isso acontece, se você acrescenta o uso de uma âncora, como por exemplo, observar sensações no seu corpo, ou observar o foco da tua respiração, direcionar toda a sua atenção para a respiração, você já começa a trabalhar uma compreensão de si que é diferente, né? O teu nível de estresse, o trabalho da respiração, associado ao teu corpo físico, já vai alterando todo esse estado de estresse e tendo uma percepção mais profunda da realidade ao teu redor, tá? Bom, vamos lá. Tem algumas coisas muito práticas que eu gostaria de falar para vocês também. Perguntas básicas que as pessoas sempre fazem. Em relação à postura. Ontem mesmo a gente estava conversando no nosso grupo de meditação e uma questão, mesmo com o pessoal que já é mais experiente, que vem praticando há um tempo, sempre traz as perguntas em relação à postura. Eu preciso conseguir cruzar as pernas na posição de lótus. Eu não consigo fazer isso, tal. Não precisa. Você não precisa ser um mestre em yoga, nem nada disso, para começar a meditar. Na verdade, essas justificativas, falar, eu não consigo parar meu pensamento, então meditar não é para mim. Eu não consigo fazer essas posturas difíceis, então meditar não é para mim. Na verdade, isso são rotas de fuga, é a gente desistindo antes de tentar, tá? Então você pode simplesmente sentar numa cadeira, que nem eu estou aqui no caso, e apoiar os seus pés no chão. Essa é a forma extremamente simples. Mesmo quem tem algum tipo de limitação física, de dificuldade em relação às partes da flexibilidade do corpo, você senta, apoia os seus pés no chão e tenta sentar, por exemplo, vocês não estão vendo a cadeira, mas se eu puxo a cadeira um pouco mais para trás, meu corpo já se eleva e já se alinha. Eu estou sentado agora sobre os meus isquios, que são aqueles ossinhos do bumbum. Então você senta nesse ponto, alinha a tua coluna um pouco para trás. O jeito que eu gosto de explicar isso, de imaginar, é você puxando o teu umbigo um pouquinho para trás. Então o teu sacro, a região lá de trás, ela vai se assentar também. Com isso você traz um alinhamento do seu corpo. Então, os dois pés no chão e esse alinhamento. Não estou fazendo posição nenhuma com as minhas mãos, não estou fazendo mudras nem nada. Estou simplesmente apoiando as minhas mãos sobre a minha coxa. Meu corpo já alinhou, eu vou virar a cadeira um pouquinho de lado. E aqui eu estou sentado. A hora que eu vou começar, antes de meditar, eu simplesmente recolho um pouco meu queixo para minha cabeça ficar no prolongamento da coluna. Né? Então eu entro nessa posição, meu corpo está mais alinhado. E normalmente quando eu faço as guianças da meditação, eu sempre falo para as pessoas, encontre uma posição firme, porém sem rigidez. É exatamente dessa posição que eu estou falando. Você está com o seu corpo alinhado, a sua coluna está ereta, você consegue sustentar bem a sua coluna, né? Você consegue ficar imóvel nessa posição e simplesmente firme, sem rigidez. Você não precisa se tensionar. Esse é um movimento comum também que as pessoas fazem. Quando a gente começa a meditar, a gente fica tentando alinhar o corpo demais e fica corrigindo e joga o peito para frente, joga os ombros lá para trás, ou se curva demais, né? Joga a cabeça para frente. Então, quando você encontra esse alinhamento que eu mostrei para vocês agora, você consegue sim permanecer nessa posição por mais tempo, com mais conforto também, sem se machucar, né? Porque a meditação, ela procura o alinhamento, né, da sua mente com o momento presente, de trazer sua consciência para o aqui e para o agora. Então, se o teu corpo está desalinhado, isso vai trazer uma série de desconfortos, de incômodos. E se isso acontecer com você, você vai desistir muito rápido. Você não vai querer praticar meditação porque é algo que vai ser extremamente desconfortável para você. Tá? E a ideia da meditação, como eu estava falando antes, é você ir aprendendo a silenciar teu corpo físico, emocional,
mental e energético espiritual. Então, conforme você vai fazendo, encontra essa posição, você consegue silenciar o teu corpo e ficar mais tempo nessa posição, de modo firme e relaxado, você vai conseguir sustentar mais o seu exercício de concentração. Por exemplo, me alinhei minha cabeça, direciono, vou silenciando meu corpo, mantenho ele parado, encontrei uma posição confortável, firme, sem rigidez, e aí eu vou direcionando a minha atenção para o fluxo da minha respiração. E aí eu posso ficar exercitando esse foco, observar a respiração e ficar nesse lugar de concentração, tá? Aqui eu estava dando esse exemplo para vocês com os pés no chão. A mesma situação é sentado numa almofada. É importante que você encontre uma almofada, eu vou até mostrar para vocês daqui a pouco aqui atrás, que bem aqui atrás de mim é onde fica a minha almofada de meditação. Já já eu mostro para vocês. Então é importante que você encontre uma almofada que tenha uma altura que os seus joelhos, com a perna cruzada, você não precisa fazer a posição de lótus, né? Nesse início, isso não é tão importante nesse momento, porque nós estamos falando de um início bem básico para você começar a meditar, para você iniciar a tua prática de um modo sem incômodo, sem sofrimento, tá? Porque você vai precisar relaxar os teus sentidos para direcionar a tua atenção. Então você encontra uma almofada que ela tenha uma altura que seus joelhos fiquem mais baixos e a tua coluna vai se alinhar e você vai conseguir ter o apoio nos isquios, tá? E aí é preciso que você tome cuidado sempre quando você for meditar para observar esse centramento do seu corpo, esse alinhamento, até você encontrando uma posição que seja confortável. Outra coisa que é importante também, que é você trabalhar o alongamento das suas pernas, né? Na verdade de todo o seu corpo, ter alguma prática de atividade física. Por isso que o yoga é um caminho para a meditação. As práticas de Hatha Yoga, dos exercícios, são simplesmente para você preparar o seu corpo para sentar para meditar, tá? Então, tomando consciência disso, é importante que você alongue um pouco, que você mova o teu corpo antes de sentar para meditar. E outra questão que as pessoas trazem também é sobre o formigamento nas pernas, né? E aí eu recomendo nesse começo, se você não tem prática nenhuma de meditação, que você sim permaneça um tempo nessa posição, mas que no meio da sua prática, por exemplo, eu vou fazer uma prática de 10 minutos. Quando der 5 minutos, você muda a tua posição da perna, você se move um pouco e depois volta a silenciar o corpo. Você não precisa sofrer nesse começo, você precisa aprender a trabalhar a tua concentração. Então, quanto menos ruídos, menos desconforto, né, tiver presente, melhor vai ser para você trabalhar o teu foco. Porque a ideia é que a gente relaxe para, mais uma vez, exercitar o foco, tá? Eu vou mostrar para vocês agora o espaço aqui que eu uso para meditar e para vocês terem ideia de como é que é, tá? Então aqui... Opa, deixa eu pegar o celular aqui. Aqui é um quarto, né? Vocês estão vendo que aqui, ó, tem a minha almofada de meditação. E logo ali do lado tem um altarzinho onde eu deixo sempre um livro relacionado ao autoconhecimento. Opa, acho que não está filmando aqui. Deixa eu sentar aqui para mostrar para vocês que fica mais fácil. Então aqui, né, estou sentado aqui na almofada. E aqui, logo aqui do meu lado, eu sempre deixo meu altarzinho, que para mim a imagem de Buda é sempre uma referência, não pelo símbolo religioso, mas sim pelo que representa de ensinamento quanto à meditação, quanto às práticas do autoconhecimento. E aqui, então, eu sempre mantenho esse lugar montado, né? E é bem simples, tem um tapete no chão, o altarzinho, né? Meu japamala, que é para contagem de mantras, tal. Um livro de autoconhecimento, um incenso, os cristais que normalmente eu uso quando eu faço práticas de meditação energéticas, tanto eu quanto a Thaís.
E aqui, ó, eu vou pedir para Thaís segurar o celular aqui para vocês verem como é que tá a posição das minhas pernas agora e como que eu tô sentado. Inclina para cá, Thaís. Que assim o povo não me vê. Aí. Então aqui, no caso, eu tô simplesmente sentado na almofada e com as pernas cruzadas dessa maneira. Então meu joelho, ó, fica mais para baixo e eu consigo manter um alinhamento da minha coluna, né? E aqui, como eu falei, na mesma posição que eu expliquei para vocês na cadeira, você pode simplesmente começar nessa posição. Você não precisa se preocupar com fazer um mudra, fazer alguma posição com as mãos nesse momento. Se você, onde você estiver agora, você simplesmente silenciar, sentar dessa maneira, alinhando lá atrás, né, os ossinhos do bumbum. Você alinhou teu corpo, recolheu um pouco o queixo, fechou os olhos. Relaxa os ombros, né? Que nem aqui eu tava com uma rigidez. Se você começar a meditar assim, ó, você vai sentir desconforto logo. Então você alinhando o teu corpo. Meus braços estão relaxados aqui, meus ombros estão relaxados. Minha coluna está alinhada. Eu começo a direcionar minha atenção para o fluxo da minha respiração. Uma coisa muito simples para a gente começar a meditar também é, direcionou a atenção para a sua respiração, você vai deixando a sua respiração suave e profunda. Suave e profunda. E aí você vai acalmando o seu corpo físico, trazendo calma. E aí conforme isso vai acontecendo, você vai conseguindo direcionar toda a sua atenção para a sua respiração, você vai começando a exalar, a expirar o ar mais longo do que você inspira. Então, por exemplo, você pode até fazer uma contagem. Você inspira em 4 tempos e solta o ar em 6 tempos. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa é uma inspiração e uma exalação, expiração completa, tá? E quando você fizer esse movimento, tua respiração está suave e calma, né, e profunda, você vai observar o teu potencial de respiração. Deixa eu corrigir meu tripé aqui, que meu tripé se mexe, gente. Então, nesse sentido, você vai observando a quantidade de ar que você consegue puxar, que você consegue trazer. E você vai ampliando o teu movimento, sempre fazendo essa respiração profunda, imaginando assim, eu trago, expando um pouco o meu abdômen, expando as minhas costelas e trago o ar para o alto do peito. Esvazio o alto do peito, volto minhas costelas e volto um pouco o meu abdômen. Porque com isso eu faço uma respiração completa e meu diafragma se mexe, promovendo uma massagem interna nos órgãos, melhorando a circulação sanguínea e melhorando a circulação sanguínea, massageando os órgãos e trazendo maior relaxamento. Isso ativa também o nosso sistema parasimpático, né? Que é algo exatamente que promove esse relaxamento no nosso corpo, reduzindo o estresse. Então é uma coisa muito relacionada com a fisiologia mesmo. Tô vendo que a Bárbara está comentando aqui, tem um aplicativo que pode ajudar, o Prana Breath. Esse é um aplicativo que eu recomendo também bastante. Vocês podem achar na loja de aplicativo para vocês, que ele usa a variação do... Você pode programar o tempo para você fazer as suas respirações, tá? Bom, eu vou voltar ali para o meu computador, que a Thaís cansou de segurar o celular aqui para mim. Então, só para mostrar para vocês de cima mais uma vez aqui, ó. A minha almofada, só. E aí você mantém o espaço limpo e montado pelo simples motivo de que, quando você for fazer sua prática, se o teu lugar estiver sempre organizado, limpo e montado, você não vai desistir fácil. Você vai simplesmente sentar para meditar, manter o lugar arrumado e pronto. Uma das grandes desculpas. Preciso pegar minhas coisas para sentar para meditar. Eu tinha uma época em que eu deixava minhas coisas separadas num canto. Então eu tinha que abrir o tapete, pegar a almofada, fazer não sei o quê.
isso para mim já era uma tremenda desculpa para eu não meditar no dia. Então, deixando montado, é simplesmente que nem esse não é o meu quarto, né? É o quarto que eu uso de escritório de prática de meditação aqui. Então, ele já fica montado sempre. Então, isso também facilita muito para você simplesmente chegar e praticar, tá? Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Eu vou pedir também, eu vi que, espero que vocês tenham visto aí que a Bavenâncio, ela mandou o nome desse aplicativo que a gente comentou agora. Então, se vocês quiserem pegar essa informação para vocês procurarem esse aplicativo, é bem legal também, pode ajudar. Em relação tanto a marcar o tempo da respiração, pode ser útil para vocês, tá? Pessoal, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, perguntar, eu estou falando aqui a partir de dúvidas e questões que já me trouxeram outros dias, tá? Mas quem estiver assistindo, que tiver alguma pergunta, pode fazer em relação à prática da meditação em si. E a ideia é que seja essa explicação bem simples em relação a essa maneira, né, de praticar para você começar e que você possa começar imediatamente. Deixa eu ver, a Vera está trazendo uma pergunta aqui também. Tá, a Vera está perguntando em relação aos mantras, né? Se eu tenho algum mantra que eu recomendo para iniciantes. Vera, isso na verdade, assim, tem vários mantras, né, que dá pra gente trabalhar, e tem alguns que eu gosto muito. Eu posso até, inclusive, me comprometer com vocês de fazer um post fazendo uma listinha desses mantras, que é uma coisa que a gente falou na prática com na live com a Ana Lu, né, e que acabou passando, assim, da gente fazer uma lista, né, pediram para ela fazer uma lista, mas a gente faz. Um que eu gosto muito, né? Aí tem os mantras, que eles vêm de determinadas linhas diferentes, tá? Mas um que eu gosto muito, por exemplo, e que eu considero o primeiro mantra que eu tive contato, porque eu comecei na prática da meditação, assim, quando eu comecei a fazer aulas de meditação, foi em centros budistas, foi o mantra Om Mani Padme Hum, que é um mantra de proteção, né? Ele é um mantra bem interessante para começar a meditar e ele é bem conhecido. Tem outro mantra que eu gosto muito também, que ontem, inclusive, a Vera, que fez essa pergunta, ela é do nosso grupo de meditação, que a gente utilizou ontem na nossa prática, que é da linhagem Satya, que é o mantra Prabhupada Pediagô, né? Que é um mantra que tem um significado bem legal também, e que é bem gostoso meditar com ele. Deixa eu só ler o comentário da Vera. Sim, pois no início os mantras me ajudaram muito a me sentir no momento presente. Tá, legal, Vera. Então, um mantra que a gente utiliza muito também nesse início de jornada, né, que é o mantra do abridor de caminhos, que é o mantra do Ganesha, né, um mantra para Ganesha, Om Gangana Pataye Namaha. E eu já estou anotando aqui, porque eu vou fazer um post com esses mantras que eu estou citando, tá? Deixa eu anotar aqui. E o Ganesha. Então, tem vários mantras, só que o mantra é realmente, até mesmo pela facilidade de acompanhar uma música, dele poder ser musicado, né? Ele ajuda muito a gente a trabalhar, especialmente nesse início, que vai contribuir para esse relaxamento inicial, com a presença da música, e depois a gente vai silenciando o nosso corpo para entrar no processo de repetição. O mantra, quando a gente repete, ele coloca a gente no estado de presença. A sua mente fica focada, como eu estava falando antes, dando o exemplo da respiração, em uma única âncora. Então o mantra é a sua âncora. Ele vai ajudar a reverberar e ressoar a tua energia dessa maneira. Tá bom? Mais alguma pergunta aí, pessoal? Deixa eu dar uma olhada como é que está o nosso tempo aqui. Tá, então, esse ponto do exercício da concentração é um ponto básico, né, em relação à meditação. Você direcionar o teu foco para algo específico. Aí existem outras formas, como, por exemplo,
Isso para quem está no começo já começa a ficar um pouquinho mais difícil. Então, por exemplo, você silenciou teu corpo, você silenciou tuas emoções, silenciou teus pensamentos. E aí você está com o teu foco direcionado na tua respiração. De repente os seus pensamentos começam a vir, começam a passar pela sua cabeça. Então outra forma de meditar é simplesmente tomar consciência desses pensamentos, observá-los, sem se apegar a esses pensamentos, deixá-los passar e observar qual é o próximo pensamento que vem. E aí você toma consciência do próximo pensamento, observa e deixa ele passar. Então você pode ir fazendo uma combinação. É o que a gente chama de combinação integrada. Você observa a tua respiração, veio o pensamento, você observa o pensamento. Tomou consciência dele, você não se apega e nem luta contra ele. Porque a partir do momento que você tomou consciência, esse pensamento naturalmente vai embora. Tá? Se você se apegar, por exemplo, estamos aqui conversando, estamos aqui na live. Aí eu estou aqui falando com vocês, de repente eu começo a pensar na janta. Começa a pensar na janta, o que será que vai ter de comida, tal. Ah, mas eu estou com vontade de comer tal coisa. Nossa, lembra aquela vez que eu fui em tal lugar e que tinha essa coisa que eu estou com vontade de comer? Nossa, é tão bom lá, né? Que pena que com essa história da pandemia eu não consigo mais ir naquele lugar que eu comia aquela coisa. Percebe que o pensamento vai indo embora? Isso acontece quando a gente se apega ao pensamento. E é o que a gente faz a maior parte do nosso tempo. Nós não estamos conscientes do momento presente. A gente deixa a nossa mente embora. Então, esse exercício de meditação, essa prática, né, do estado consciente, de você observar conscientemente os teus pensamentos, é simplesmente isso. Você observa os seus pensamentos, tomou consciência dos pensamentos, deixa o pensamento passar sem se apegar, vem o próximo pensamento, você toma consciência. Com isso vai te ajudar no que também? Você vai começar a reconhecer que tipo de pensamento que você tem. Você está olhando para os seus pensamentos como se você fosse um observador. Quando a gente faz isso, você vê o pensamento e fala, olha o tipo de coisa que eu estou pensando. Seria mais ou menos assim, tá? Só para ilustrar um pouco. Vamos ver, a Ione fez uma pergunta aqui. Tá, a Ione perguntou sobre as frequências que a meditação nos traz. Você pode falar alguma coisa? Então, Ione, essa questão das frequências tem um ponto que é bem legal e eu gosto muito dessa parte que fala das nossas frequências cerebrais mesmo. A gente ouve falar de estado alfa. Nossa, fulano entrou em alfa, estava desligado, tal. Na verdade, assim, eu vou falar de duas frequências básicas porque a gente está falando bem no ponto, nesse ponto da qualidade de vida. E isso já tem um impacto bem grande em relação a isso. Normalmente, no nosso dia a dia, nós estamos em beta, que é uma frequência mais agitada. Eu estou aqui falando com vocês estão aí com o celular, com o computador na frente, tem muitas informações ao redor, então as nossas frequências cerebrais elas ficam agitadas, né? Elas são aceleradas, que é a frequência beta que a gente chama. E aí, quando a gente simplesmente fecha os olhos, essa frequência já começa a mudar. Ela começa a ficar um pouco mais calma. E essa frequência mais calma, ela é chamada de alfa. Deixa eu aproveitar aqui que eu tô com o material aberto e é bem legal falar sobre isso para vocês, tá? Então, alguns tipos de frequência cerebral. A primeira, essa é a beta, que é a gente acordado, que é o estado de vigília, né? Nossa mente no dia a dia. E aí, em alfa, quando a gente fecha os olhos, a gente já começa a relaxar. Então, o nosso cérebro já começa a relaxar. Conforme você começa a relaxar e direciona a tua atenção para a sua âncora, para a sua respiração, para um ponto específico, você começa a trabalhar um outro estado de concentração, né? Você entra no estado dessa frequência mais calma e que você consegue trabalhar, internalizar informações. Isso reduz, né, todo o impacto da nossa agitação mental para um estado de consciência mais profundo, né? Então, se a gente vai aprofundando ainda mais
quanto mais a gente pratica a meditação, nós vamos conseguindo alcançar estados mais profundos. E aí, depois desse estado, a gente vai para uma frequência chamada teta. Já vou falar um pouco mais das outras também, né? Essa frequência teta, ela está relacionada com as nossas emoções, com o campo da nossa intuição, né? Com o campo dos nossos sonhos, né? Da memória. Então, quando a gente acessa esse campo, né? Nós temos um potencial para se abrir para a intuição muito maior. Então, quando você silencia, aprofunda, se acalma e entra em contato com essas frequências mais profundas, que aí são frequências mais relacionadas ao sono mesmo, ou aquele estado de que a gente está indo para o sono, né? Ou já entramos no período de sono, a gente consegue acessar essas informações, tá? A nossa intuição, o nosso subconsciente começa a vir à tona, trazer informações de um nível mais profundo. E a outra frequência que também é muito conhecida é a frequência delta, né? Que aí ela já trabalha num nível mais profundo de cura. É realmente onde tem informações mais profundas presas no nosso sistema e a gente consegue trabalhar até mesmo com melhoria física, da nossa saúde física, nesse nível celular, fisiológico da cura, tá? A Finha que tá me mandando um oi aqui. Bom, vamos lá. Então, outro ponto relacionado a essa questão, né, da frequência cerebral são os estados alterados de consciência. Quando a gente começa a praticar a meditação com intensidade, nós vamos compreendendo que a nossa mente, a nossa consciência, ela entra em expansão. Então, nós conseguimos perceber muitas informações ao nosso redor. Ah, é o Diego, não é a Tia Finha, é o Di. Então, aí a gente começa a se conectar com esses estados alterados de consciência. E a partir disso, nós começamos a receber muitas informações, né? E aí a gente já começa a passar desse nível do bem-estar para esse nível do autoconhecimento. Então, quanto mais eu vou me conectando com a minha essência, com a parte mais profunda do meu ser, né, de mim, isso vai vindo à tona, trazendo informação, por exemplo, como traumas, memórias que eu já nem me recordava, mas que podem estar influenciando o meu momento presente, tá? Então a prática da meditação ajuda a trazer isso à tona. E eu sei que tem pessoas que estão vendo a live aqui que nesse caminho da meditação, que começaram com uma prática relacionada ao bem-estar, hoje já conseguem ter essas experiências de estados expandidos de consciência, de ter uma percepção mais profunda de si mesmo, de já compreender coisas que viveu e conseguir olhar para isso de uma nova perspectiva e realmente se curar em relação a essas questões. Bom, outras formas de meditar, por exemplo, aí a gente já entra mais nesse campo um pouco mais... a gente já falou um pouco dos mantras, que é você utilizar algum conteúdo para sua meditação. Então o mantra, ele não é simplesmente uma repetição para ele travar a sua mente. É isso que ele faz. Mas ele tem um conteúdo, ele é uma oração. Ele tem um significado por trás daquelas palavras, daquelas frequências sonoras, daquela combinação de palavras. Então isso pode te trazer mais informações ainda e te ajudar a inserir no teu sistema uma informação. Por exemplo, eu falei que o mantra Om Mani Padme Hum, ele é um mantra que trabalha a nossa proteção, nossa segurança, né? Então você pode utilizar esse mantra, por exemplo, nesse momento de pandemia, para te acalmar e te trazer segurança. O outro mantra que eu citei, que é o Prabhupada, ele fala do despertar do amor em mim, nos outros, em todos os seres vivos, em todos os lugares. Essa é uma das possíveis traduções desse mantra. Então, às vezes, você está vivendo uma situação de conflito em família. Você pode meditar com esse mantra, por exemplo, para trazer essa energia para você. Tá? Vamos lá. Gente, podem mandar comentários aí. Diego, continua assistindo aí, Diego? Vamos pôr o Diego para meditar, dona Finha. Tá. Bom, gente,
eu queria saber se vocês têm mais alguma pergunta. E aí eu já vou entrar, então, eu estava falando um pouco desse caminho que a gente segue no Espaço Plenamente, né? Que começa com essa olhar para a qualidade de vida e que chega até a prática da meditação como uma ferramenta de prática espiritual mesmo. E que ela é muito utilizada em algumas religiões, né? Então... Oi? Então, só para reforçar um pouco, do Espaço Plenamente a gente entra nesse caminho que eu falei para vocês. Bem-estar, né? Qualidade de vida, autoconhecimento, criação de realidade e espiritualidade, como o uso da meditação como prática espiritual, para uma compreensão mais ampla do nosso dia a dia, tá? Bom, agora eu vou falar para vocês de uma novidade do Espaço Plenamente que a gente vai realizar daqui a uns dias, que é o nosso workshop. Então, o nosso workshop a gente realiza normalmente presencial, infelizmente, né? Dessa vez essa é uma grande mudança para a gente. Nós vamos fazer o workshop online pela primeira vez. Oi? Então, o workshop é gratuito, né? Como sempre aconteceu das outras vezes, a Thaís está aqui, ó. Tem uma vozinha falando aqui comigo, tá? Então, o workshop é gratuito, da mesma maneira que a gente fez das outras vezes. E vocês vão poder se inscrever a partir de hoje. O workshop vai ser no dia 15, às 7 da noite, tá? Daqui a pouco... O link já tá lá, Thaís? Já. Então, o link tá no nosso Instagram, vocês podem entrar e se inscrever lá. E aí a gente vai receber as inscrições de vocês. E como vai ser online, depois a gente vai mandar um link para vocês por lá, pelo contato de vocês, para vocês acompanharem o workshop ao vivo. Aí no workshop a gente vai entrar em questões mais profundas relacionadas à meditação, vamos praticar um pouco de meditação e vamos também explicar algumas práticas básicas para você já se empoderar nesse seu caminho em relação a essa prática. A ideia é que seja algo que você realmente possa se empoderar, que você possa começar a meditar imediatamente e já consiga trazer essa experiência para o seu dia a dia, tá? Então, a gente terminando aqui, você pode entrar no nosso Instagram, o link já vai estar lá, o link do cadastro workshop. Você precisa só colocar o seu nome, o seu e-mail e o seu WhatsApp, que aí a gente vai entrar em contato com vocês por lá. Outra coisa, quem se cadastrar vai receber alguns materiais nesses próximos dias, tá? Eu preparei um material, uma sequência de dicas relacionadas à meditação, tanto de práticas quanto de conhecimentos relacionados à prática. Então vocês podem se inscrever lá que vocês vão começar a receber no e-mail de vocês aí nos próximos dias uma sequência com dicas, com informações. E essa eu já vou anunciar para vocês. Quem for participar do workshop, dentro do workshop vai ter uma novidade ainda maior. Então o workshop para a gente é uma grande realização, porque é um momento em que a gente conseguia reunir várias pessoas no nosso espaço de uma maneira gratuita e de que as pessoas podem realmente começar a meditar simplesmente a partir desse workshop. Então, isso também vai acontecer no workshop online. E dentro do workshop, nós vamos fazer um novo anúncio, que para a gente também é uma grande novidade. É algo assim que a gente vem planejando, podemos falar que há anos, tá? E que a gente vai lançar agora, dentro desse workshop. Então, se vocês têm interesse em saber mais, acompanhar a gente em todo esse caminho da meditação, saber mais, inclusive, sobre o método de meditação do Espaço Plenamente, nós vamos falar sobre isso também no workshop, tá? De um modo muito prático e direto. Bom, eu estou vendo que tem algumas pessoas que estão entrando agora. Então, deixa eu aproveitar e falar um oi para a Cida e para a Andresa. Eu acabei de anunciar que no nosso Instagram, a partir de agora, vai estar um link lá para se cadastrar no nosso workshop, que vai ser a semana que vem. Vai ser na quarta-feira que vem, às 7 da noite. E quem se cadastrar lá vai receber uma série de materiais
nos próximos dias sobre o tema meditação, tá? E também, como vocês acabaram de entrar, eu terminei de falar, eu vou falar novamente. E dentro do workshop que a gente vai realizar na semana que vem, nós vamos fazer um anúncio de algo que a gente já vem programando já faz um tempo, tá? Lembrando que o workshop é gratuito e que pra gente é uma grande comemoração, assim, poder fazer esse workshop realmente online, porque tem pessoas de vários lugares, né, que têm seguido o Espaço Plenamente depois que nós começamos a fazer essas lives e que vão poder praticar a meditação. Pode compartilhar o link. Tá? E vocês podem compartilhar também o link, se tiver pessoas interessadas, que têm algum interesse pela meditação, vocês podem pegar o link e compartilhar para as pessoas que vocês conhecem, porque o workshop é gratuito, tá? Então esse é um grande ponto. Tem pessoas aqui, estou vendo a Olíria, se eu não me engano, a Olíria participou do workshop presencial nosso, que foi bem legal também, de prática desse mesmo workshop da prática da meditação. Diga, Thaís. Mas tem novidades no novo. Então, a Thaís está me lembrando que dentro desse workshop online vai ter essa grande novidade aí, que pra gente é uma grande comemoração. Aí a Olíria confirmando que ela participou desse workshop mesmo. Então, gente, esse é o ponto que eu queria trazer para vocês. E queria saber, nós temos alguns minutinhos ainda, se vocês têm mais algum comentário, alguma pergunta que vocês queriam fazer em relação à prática da meditação, tá? Então aproveita e escreve rapidinho para comentar alguma coisa sobre a prática da meditação, sobre o workshop, o que vocês quiserem saber nesses minutinhos finais, tá bom? E a live de hoje também vai ficar gravada, se alguém quiser assistir depois ou mandar para algum amigo. Então, lembrando que a live de hoje também vai ficar gravada, tá? A Thaís está me lembrando aqui. Ela fica gravada lá todas as lives que a gente está fazendo, elas ficam gravadas no nosso IGTV. Vocês podem acessar lá. Qualquer coisa, se... Oi? A vozinha tá falando aqui no meu ouvido, me lembrando das coisas, tá? Então, aí as lives ficam gravadas lá, essa também vai ficar, e aí vocês podem compartilhar o link para as pessoas, ajudar a gente nesse trabalho envolvendo a meditação, para as pessoas observarem e terem algum tipo de contato com essa prática, que é realmente muito transformadora, né? E amanhã, lembrando também que nós temos mais uma live, que a Thaís vai bater um papo com a Silvia Rodrigues. A Silvia trabalha com mandalas, e as duas vão conversar sobre esse tema da produção de mandalas como uma prática de meditação ativa, né? Muitas vezes nós achamos que a meditação é simplesmente parar e ficar em silêncio. E não. A meditação pode ser feita de outras formas também. Isso é uma coisa que eu falei rapidinho aquela hora, né? Você pode meditar fazendo uma mandala, você pode meditar caminhando, você pode meditar cozinhando, né? Utilizar o seu estado de presença e de atenção plena para as práticas do seu dia a dia com bastante consciência, tá? Bom, a Andresa está perguntando, quanto tempo o workshop? Andresa, eu acredito que vai ser cerca de 1 hora, tá? No máximo 2 horas, porque a ideia é que a gente traga mais conteúdo prático mesmo, tá? Que a gente possa praticar junto num ensinamento, num conhecimento bem prático, que a gente possa praticar, tirar dúvidas e eu passar algumas práticas básicas para vocês, tá? Mas mais ou menos esse tempo. Bom, a Priscila mandou um comentário aqui. A Priscila é uma das pessoas que eu falei para vocês. Pri, já estou usando o teu exemplo, tá? Você mandou um comentário, já estou aproveitando. Que começou na prática da meditação nesse sentido da qualidade de vida. E hoje ela já desenvolveu um caminho em relação ao autoconhecimento e também a meditação como autoconhecimento e prática espiritual. Ela já percebe essa conexão mais ampla em relação às práticas dela. Então eu vou ler o comentário dela aqui. Eu achava que nunca ia meditar na minha vida. E depois das nossas terapias, hoje eu não fico um dia sem meditar. Gratidão. Bom, eu que agradeço pela confiança e por acompanhar todo esse trabalho também. A Olíria está perguntando se vai ser só um dia esse workshop.
Então, Olíria, esse próximo workshop vai ser, sim, só na próxima quarta-feira à noite, tá? Das outras vezes, se eu não me engano, a gente só fez um dia também, né? O curso que presencial que eram mais dias, mas o workshop é apenas um dia, né? Normalmente um período da noite, que a gente faz exatamente com essas práticas, tá? Só que dessa vez vai ter esse formato online e vai ter essa novidade que a gente vai divulgar. Gente, estamos indo para os últimos minutinhos. Deixa eu tomar mais uma aguinha. Mais alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Tô esperando. Olha a Vera lá de Piracanga entrando agora. Bom, então a gente está indo para o finalmente, tá? Então eu queria convidar vocês mais uma vez para ir lá se inscrever no workshop, se tiver interesse de participar na próxima semana. Ele não vai ser, lembrando, né, que eu vou enviar o link para vocês. A gente vai estar numa sala online fechada, não vai ser no formato de uma live, né? Vai ser sim um encontro ao vivo, mas não vai ter esse formato aberto como a gente tem feito nas lives aqui no Instagram, tá? Então é preciso que você se cadastre para poder participar do workshop e também para receber esses conteúdos extras que eu vou enviar para vocês nos próximos dias. Então, gente, só para a gente finalizar, fica o convite, lembrando também da live de amanhã. Se vocês tiverem sugestões de temas que vocês têm curiosidade que a gente traga relacionado ao autoconhecimento, a meditação, as nossas ferramentas que vocês sabem que nós utilizamos, mandem pra gente, a gente vai também trazer mais convidados, sempre trazer convidados em relação a essas práticas, tá bom? Então, só pra gente finalizar, saindo daqui da live, entra no nosso perfil, clica lá no link do workshop e se cadastra para receber o material e para participar do nosso workshop. E aí, nos próximos dias a gente vai se falando. Qualquer coisa podem deixar comentários, mandar direct aqui pra gente também no Instagram. Contato pelo WhatsApp. Vocês sabem onde nos encontrar, tá bom? Então, no mais é isso. Gratidão aí pela atenção de vocês. Espero que tenha contribuído a live de hoje para vocês. Até mais e um abraço para todo mundo.